um pouco diferente, mas no decorrer da mensagem os irmãos vão ouvir, vão entender que a mensagem vai se tratar de missão. Eu não vou falar sobre campo missionário, não vou falar sobre almas, não vou falar sobre estratégia missionária. O Senhor me trouxe esta noite para falar com a ferramenta que é usado nesta obra missionária, que é você. Você é a mão de obra. E o Senhor me trouxe aqui para falar para você sobre a vida de um chamado, o momento da vida de um chamado, o que acontece muitas das vezes na vida daquele que Deus tem um propósito, daquele que Deus chama para viver a sua obra, viver o seu chamado. E, pelo incrível que apareça, eu quero ler juntamente com você o Salmo de número 42, né? Aí você vai ficar pensando aí, né? Enquanto que eu inicio a mensagem, o que tem a ver esse Salmo 42 com o culto de missão. Mas vamos lá. Vamos ler o Salmo de número 42, começando pelo verso de número 1. Vamos ler todos eles, depois nós vamos aqui descorrendo alguns versículos para nós entendermos um pouco mais da palavra de Deus. O salmista aqui, ele começa escrevendo o seguinte, eu creio que orientado por Davi, ele começa a escrever esses versos que diz, do verso 1, diz assim: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizes continuamente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto dentro de mim, derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, e com voz de alegria e louvor, com a multidão que festeja. Por que estás abatido, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. O meu Deus, ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, porquanto me lembro de ti, desde a terra do Jordão, desde o Hermo, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, no ruído das tuas catatupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, ó Senhor, mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a canção ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que ando angustiado e por causa da opressão do inimigo? Como com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando todo dia dizem: onde está o teu Deus? Por que estás abatido, a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face, ó meu Deus. Pode fechar a tua Bíblia, querido irmão. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Amados irmãos, quando nós lemos este salmo, ele é um salmo carregado de emoção.
ele é um salmo carregado de emoções. Quando nós lemos ele, nós nos emocionamos, ficamos emotivos, porque este salmo, para mim, ele é um dos salmos mais maravilhosos da Bíblia Sagrada. E este salmo, meus queridos irmãos, ele é um salmo não escrito por Davi, mas eu acredito que Davi estava ao lado do salmista, um dos filhos de Corá, citando atenciosamente. Parecia que havia uma pausa, oh aleluia, de um versículo para o outro parecia que havia uma pausa, e entre essas pausas havia lágrimas. Glória ao nome de Jesus, porque esse salmo ele vai nos reportar, queridos irmãos, para uma passagem que está no segundo livro de Samuel, do capítulo de número 15, do capítulo 15 de 2 a Samuel, até o capítulo 18, vai nos trazer uma história justamente deste homem chamado Davi, que é o rei de Israel, que está agora praticamente quase no fim do seu reinado. Davi já está um pouco avançado em idade. E em 2 Samuel capítulo 15, o texto vai dizer, parece que dá a impressão, meus irmãos, que Davi não estava muito bem. Davi tinha passado por algumas situações na sua família, alguns escândalos que vieram a público, como a tragédia da sua filha Tamar, que foi estrupada pelo próprio irmão, e também depois Absalão vem e mata também o filho que estrupou a própria irmã. Então nós percebemos que Davi ele está um pouco abalado, ele está um pouco esmorecido na sua caminhada. Então, enquanto que ele está meio que esmorecido, meio que desatento, devido às lutas, devido às situações que o cercam, que eram justamente consequência de suas escolhas. E nesse tempo em que ele fica desapercebido, que isso é um perigo muito grande para quem é chamado e para quem vive os propósitos de Deus. O seu filho Absalão, enquanto Davi está desatento, ele vai conquistando a nação de Israel, ele vai conquistando o povo atrás de si. Enquanto Davi está desatento, enquanto Davi está, parece que enxergando só para as circunstâncias, as lutas e as dificuldades, Absalão, seu próprio filho, vai ganhando território, vai ganhando espaço, vai conquistando. E quando nós lemos, queridos irmãos, como disse, esse salmo nos reporta em 2 Samuel capítulo 15, do versículo 13 e 14, quando o versículo vai dizer o seguinte, que o mensageiro chegou para Davi e lhe trouxe a notícia que Absalão conquistou o território, conquistou o povo e está agora preparando um exército para derrubar o seu próprio pai. Aleluia. E aqui começa, queridos irmãos, uma trajetória de Jerusalém até Manaim. Nós vamos ver uma trajetória da vida de Davi, uma fase da vida de Davi, um itinerário da vida de Davi, que ele começa uma rota de fuga partindo de Jerusalém até Manaim. E ele começa agora a partir do versículo que lemos de 2 Samuel, ele começa uma rota de fuga. E o Senhor nesses últimos dias, Deus tem trazido e estampado muito forte no meu coração uma questão, queridos irmãos. Aleluia! Eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus. Deus tem ministrado ao meu coração a seguinte mensagem, que muitos estão vivendo nesses últimos dias, momento em que não
desejaram para a sua vida. Muitos estão trilhando uma rota, um percurso, um itinerário que nunca esperaram viver e caminhar. E tem pessoas que também vão começar rotas. Meu Deus, isso aqui é profético. Aleluia, Deus virá sobre a tua vida. E você vai iniciar uma rota, um percurso, um caminho que você nunca imaginou. Esse momento, você nunca imaginou essa trajetória, você nunca escreveu isso para a tua vida, nunca você imaginou que você ia passar pelo que Deus vai fazer você passar. Está vindo um tempo sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo, em que virá uma vontade permissiva de Deus, e você vai entrar por uma rota. Você vai iniciar uma caminhada, você vai iniciar uma trajetória que você não escreveu para você, que você não desejou para você, que você não imaginou para você, mas Deus vai fazer você entender que nesta caminhada e nesta rota há um propósito, porque você é um chamado. Deus te escolheu, Deus te chamou, Deus te resgatou para você viver os seus propósitos, para você viver a vontade de Deus, para você viver o chamado de Deus. E eu profetizo em nome de Jesus Cristo que está chegando a hora da mão de Deus vir sobre a sua igreja, e você vai começar a viver os propósitos de Deus. Você vai entrar por uma rota que você nunca esperou e nem quis e nem imaginou, mas saiba que é a mão de Deus te conduzindo por um novo caminho, por uma nova trajetória, porque tem novidade de Deus para você viver neste momento. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Davi inicia uma rota de partida, saindo de Jerusalém. Aleluia, Deus. E esta rota que Davi está indo é uma rota que Deus preparou para ele. E enquanto Davi ele vai caminhando, Deus vai o surpreendendo. Enquanto Davi vai caminhando, Deus vai o surpreendendo e vai mostrando o propósito, o porquê desta rota de fuga. Irmãos, perceba comigo, queridos irmãos, perceba, amados irmãos, quem era Davi? Davi, um homem que rasgou um urso no meio. Davi, um homem que rasgou um leão no meio, com a força do seu corpo físico, juntamente com a unção e a graça de Deus. Davi, o homem que derrubou um gigante, o maior gigante dos filisteus. Davi era um homem que tinha a melhor habilidade com espada no seu reino. Davi não temia nenhum homem. Davi jamais recuava numa batalha, porque quem é chamado por Deus, Deus joga ele num campo de batalha e ele não recua, por maior que seja o desafio. Não sei qual é o desafio que você está passando, mas Deus não te chamou para recuar, Deus não te chamou para voltar atrás, Deus te chamou para avançar. E Ele vai nesta noite te dar graça e força para você continuar. Quantos creem? Glória ao nome do Senhor Jesus. Irmãos, você pensa que é fácil para um rei que viveu tudo isso dizer para ele mesmo? Porque nesse momento em que Davi ele sai de Jerusalém, ele chama a sua família, ele chama alguns homens mais chegados, ele chama ali pessoas da sua confiança, e ele inicia uma rota de fuga. Você pensa que é fácil sairmos? Para quem não temia nenhum homem? Queridos irmãos, obreiros do Senhor, nós que somos chamados, somos soldados nessa batalha, nós temos que entender os propósitos de Deus, saber viver os propósitos de Deus, saber entender o momento que Deus está preparando para nós.
Davi entendeu que não era o momento de desembanhar a espada, não era o momento de pegar no escudo, não era o momento de preparar exército, era um momento de fuga, porque há um propósito diferente nessa rota, nessa caminhada. Você precisa entender o momento que Deus está preparando para a tua vida. Davi entendeu, é uma rota de fuga, é uma rota de fuga. Precisamos nos refugiar, precisamos escapar, porque senão Absalão virá sobre nós e vai destruir o nosso exército. Aleluia! E nesta caminhada, queridos irmãos, Davi ele prossegue, e Davi passa em alguns pontos geográficos. Davi anda pelo menos uns 3 quilômetros de Jerusalém, e ele chega em um lugar chamado Vale do Cédron. Vale do Cédron. E quando Davi chega neste lugar, Vale do Cédron quer dizer lugar de escuridão. Lugar de escuridão. Parece que é um momento aonde a luta fica mais travada. Parece que é um momento em que as circunstâncias que nos cercam nos deixam tão confusos que nós não conseguimos entender o momento que estamos passando. Quando Davi chega neste lugar chamado Vale do Cédron, Davi, ele senta ali em algum lugar, eu acredito, parafraseando aqui, Glória a Deus! e ele começa a imaginar. Irmãos, analise comigo. Recentemente, Davi, a sua filha Tamar, havia sido estrupada, um escândalo público. Pensa na decepção para Davi, ter a sua filha estrupada, e depois a sua filha se isolou, passou toda aquela situação que os irmãos sabem. Não sabe o que é isso para um pai, e agora para um rei que está representando uma nação. Tudo bem, uma decepção, uma luta, uma vergonha, uma humilhação, tudo bem, vamos adiante. Mas se não bastasse isso, agora vai Absalão e mata o filho, como é o nome do rapaz que fugiu agora? Aminon. Absalão mata Aminon. Agora, além daquela tragédia do estupro, agora tem um assassinato, agora tem o luto de um filho, tem um luto. Davi está vivendo também um luto, e além desse luto, Davi está vivendo agora também a vergonha de ter um filho criminoso que matou o próprio irmão. Não. Você pensa que é fácil viver no propósito de Deus? O que você está passando, meu irmão? O que você está vivendo neste momento? Olha o momento. Davi está ali no Vale do Cédron, sentado, imaginando o que ele está passando. E por não bastar isso, o seu filho Absalão agora o trai, usa de articulação para tomar o seu reino. Irmão, o negócio, que luta, hein? Aleluia, Jesus! Isso aqui é árduo demais, irmãos. Aleluia. Espírito Santo, aleluia! Te cala sol, te cala manto e te cala baixar. Aleluia! Te que mandar abaixou nácia. Mas ali, Aleluia! enquanto Davi está ali sentado no Vale de Cédron, refletindo no tamanho da sua luta, Meu Deus! Davi manda o salmista escrever o Salmo 42, verso 7. Quando Davi está ali com o salmista, por isso que eu disse que parece que há uma pausa entre um versículo e outro. Davi começa a lembrar lá de quando ele está sentado lá no Vale do Cédron, chorando, o tamanho da sua luta, o tamanho da sua dor. E agora ele diz uma palavra, ele diz: um abismo chama outro abismo, e um ruído das tuas catatumbas, de todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim.
Sabe o que Davi está declarando para Deus aqui em meio à sua dor, em meio às suas frustrações, em meio às suas decepções, em meio às suas lutas? Davi está dizendo para Deus no Salmo 42, ele diz assim: Senhor, eu entendo que boa parte de tudo isso que eu estou passando são fruto das minhas escolhas, são consequência do meu pecado e dos meus erros. Davi entende: um abismo chama outro abismo, e essa luta é tão grande que é como uma onda, que é um volume de água tão grande que passa por sobre mim. Davi entende essa verdade. E quando você entende, meu irmão, que a maior parte das tuas lágrimas, da tua dor, das tuas decepções, das suas frustrações é fruto do teu erro, das tuas escolhas, da tua desobediência, do teu pecado, fica mais fácil para você viver os propósitos de Deus. Fica mais fácil para você prosseguir adiante e viver os propósitos de Deus. Davi entendeu essa verdade. Porém, aleluia, Davi, ele prossegue adiante. E Davi chega próximo do Monte das Oliveiras. Eita Deus maravilhoso! Este é o Deus que faz o chamado caminhar. Em meio à dor, em meio à lágrima, em meio à decepção, em meio à frustração, em meio a tantos momentos de agrura, aquele que é chamado por Deus e vive os propósitos de Deus, ele vai adiante. Nem que seja de arrasto, mas para trás ele não volta. Aleluia, eu profetizo em nome de Jesus Cristo nesta noite que você não vai voltar atrás, mas você vai prosseguir. E Davi prossegue, aleluia, mais uns 2,5 km mais ou menos. Davi prossegue e chega próximo do Monte das Oliveiras, e Davi começa a ter mais uma experiência com Deus. Davi, meu Deus, por não bastar tanta humilhação, tanta dor, tanta tristeza, tanta angústia, tanta decepção, Davi, ele se assenta em algum lugar por ali, e ele começa a desatar as suas sandálias. Ele começa a desamarrar as suas sandálias. Eu acredito, em meio às lágrimas, em meio ao choro, ele começa a desatar as suas sandálias. E o texto vai dizer, em 2 Samuel 15:30, e subiu Davi pelas encostas do Monte das Oliveiras, chorando e com a cabeça coberta, e ia descalço, e todos os que com ele estavam cobriam cada um a sua cabeça e subiam, chorando enquanto subiam. Aleluia! Sabe o que Davi faz em meio à dor? Sabe o que Davi faz em meio às lágrimas, em meio às decepções e frustrações? Davi, ele tira as sandálias dos seus pés. Parece que eu vejo ele tirando as sandálias dos seus pés e levantando e dizendo: Senhor, está aqui. Esse aqui vai levantar o maior troféu diante do inferno. O inferno cai por terra, porque esse aqui era declarar: Senhor, eu abro mão de todos os meus direitos. Tirar as sandálias dos pés diante do Senhor era dizer: eu abro mão dos meus direitos, eu me humilho mais ainda na tua presença, eu me humilho mais ainda diante de
Ti, Senhor. Eu tenho o direito de voltar. Eu tenho o direito de desembanhar minha espada, matar Absalão. Eu tenho o direito de voltar para Jerusalém, se assentar no trono. Mas sabe o que Davi faz? Eu tiro a sandália dos meus pés. Senhor, escolho viver os teus propósitos, escolho viver a tua vontade. Eu te digo nesta noite, em meio a essa dor que você está vivendo, em meio a esse momento de frustração, em meio a esse momento de agrura, tira a sandália dos teus pés, diante de Satanás e diante do inferno. Levante as tuas sandálias e diga: Satanás, diabo, inferno, eu vou viver os propósitos de Deus, mesmo que a dor esteja grande, mesmo que as frustrações e decepções estejam grandes. Satanás, eu vou viver os propósitos daquele que me chamou. Não vou parar. Está difícil, vou me humilhar mais ainda na presença deste Deus, porque eu sei que Ele vai me dar a vitória. Tira a sandália dos teus pés nesta noite e declare para o teu inimigo que você é mais forte do que ele, que Deus te chamou para vencer essa batalha. Você foi chamado para viver os propósitos de Deus, mesmo em meio à dor e à dificuldade. Aleluia, Deus. Glória. Davi, ele era tão adorador, meus irmãos. Davi, por isso que Deus dá testemunho de Davi depois que ele morre. Sabiam que tem decisões que Deus tomou. Davi já era um defunto, já tinha se decompondo já no sepulcro. Mas Deus, quando ia tomar uma decisão, Deus se lembrava de Davi. Quando o reino ia ser rasgado da mão de Salomão, Deus disse assim: não rasgarei o reino nesse tempo, Salomão, enquanto está vivo, por amor do meu servo Davi. Eita glória! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Davi tirou as sandálias e foi mais além. Davi cobriu a sua cabeça, cobriu a sua coroa. Irmãos, temos que entender que tem momentos que não é momento de glória na nossa vida, não. Nós temos que entender que tem momentos na nossa vida que não é momento de glória. Não é momento de você ser visto. Não é momento de você ser aplaudido. Não é momento de você ser elogiado. Não é momento de você ser reconhecido. O chamado tem que entender esse momento. Que tem momentos que você tem que cobrir a tua coroa. Você tem a coroa, você é rei. Ele estava reinando, ele era rei, ele tinha coroa, ele tinha as vestes reais. Mas ele se cobriu a coroa, tirou a sandália e disse: não, esse não é o momento de eu ser aplaudido nem ser visto. Esse é o momento de eu me refugiar aos pés do meu Senhor. Esse é o momento de eu adorar no anonimato, servir no anonimato, ser crente no anonimato. Eita, quem entende essa verdade, irmão? Você entende essa verdade? Você não tem crente que é chamado, ele só quer fazer se ele for visto. Só se a coroazinha dele estiver brilhando, as vestezinhas reais estiver aparecendo, né? Ele só serve se for assim. Mas se cobrir a coroa dele, botar uma coroa por cima, cobrir as vestes reais, ele deixa de ser crente, deixa de ser obreiro, não quer vir mais para a igreja. Mas crente que é chamado, mesmo com a coroa coberta, mesmo com as vestes reais cobertas, ele é crente do mesmo jeito, ele ora do mesmo jeito, ele adora do mesmo jeito, ele serve do mesmo jeito. Quantos crentes da cabeça coberta nós temos aqui que ainda é adorador? A tua cabeça pode estar coberta agora. Você pode estar passando pela humilhação agora. Não estão vendo o teu valor, não estão vendo quem você é, não sabem do que você é capaz com a presença de Deus na tua vida. Mas vai chegar o momento que Deus vai descobrir a tua cabeça e muitos vão ver quem você é, muitos vão ver o que Deus é capaz de fazer através da tua vida. Mas enquanto isso, vai seguindo com a cabeça coberta e vai orando, vai com a cabeça coberta e vai jejuando, vai com a cabeça coberta
chegar o momento em que Ele vai preparar um momento de glória para a tua vida. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Quantos estão recebendo essa mensagem profética para a tua vida nesta noite? Oh, glória ao nome de Jesus, para nós encerrar. Glória ao nome do Senhor Jesus. Davi é aquele que vai mais além. Oh, aleluia. Eu não sou de fazer isso, irmãos. Eu não sou de fazer isso, mas eu quero que você vire para o irmão que está do teu lado e diga para ele: você é capaz de ir mais além, irmão. Diga: você é capaz de ir mais além. Você é capaz de ir mais além. Se você não conseguir caminhar, Deus pega você pela mão. Se você não conseguir caminhar, Ele pega você nos braços. Mas Ele te leva e prostrado nesta caminhada você não fica. Porque Ele te chamou para viver os propósitos desta terra. E cada noite de passou e calabandaraya. Segunda Samuel, capítulo 15 e 31. Quando Davi chegou ao cume do monte, no pé do monte, Davi estava indo descalço e com a cabeça coberta, mas ele estava indo, e ele chegou lá no cume do Monte das Oliveiras. E quando chega lá no cume do Monte das Oliveiras, Davi, aleluia, ele pede para escrever o Salmo 42 e 8. Contudo, ó Senhor, durante o dia, me concederá a sua misericórdia. Saiba, meu irmão, que a misericórdia de Deus está sobre a tua vida. Você só não caiu, você só não fracassou, você só não se desviou, porque a misericórdia dele está sobre a tua vida. E de noite a tua canção estará comigo. Deus não vai deixar que você deixe de ser um adorador. Por mais difícil que esteja a luta, Davi subiu ao cume do monte e disse: eu adoro. Em meio a essa situação eu continuo sendo adorador. E ele diz: a sua canção estará comigo, e a oração ao Deus da minha vida. Deus não vai faltar, não vai deixar faltar a oração na tua vida. Uma coisa que não faltou na vida de Davi, já estamos encerrando. É em meio àquele momento, em momento algum, Davi ficou sem orar. Aleluia! Temos que aprender a orarmos. Mesmo no meio da dor, a decepção, a frustração, se prostrar ao chão e dizer: não vai me voltar no meu momento de oração. Há uma tribulação, mas eu vou continuar orando. As horas já se foram para encerrar. Enquanto Davi está ali orando no cume do monte, chega o melhor amigo